Nesse primeiro vídeo, vocês vão aprender como que a Eva trabalha com a rede neural. Vocês vão aprender cada parâmetro da Eva sobre rede neural, como que ele é feito para ser interligado dentro dos neurônios. Vocês vão aprender quantos neurônios que a Eva tem e como que ela funciona, o que é um padrão de uma rede neural, como que esse padrão é identificado pelos neurônios. Então, nesse vídeo é um vídeo bastante explicativo. Bom, pessoal, finalmente a gente está chegando no fim dessa série sobre otimização e hoje a gente vai falar sobre o treinamento da rede neural. Bom, pessoal, agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a rede neural, como que faz para treinar ela, como que ela funciona, qual o tipo de rede neural que o Eva utiliza. Então vamos lá. Essa daqui é a simbologia de um perceptron. Ele é composto basicamente por entradas. Depois das entradas, elas são somadas. As entradas são somadas e antes de ser somadas, aqui tem um peso. Então a entrada ela é multiplicada pelos pesos. Então, os pesos e vezes a entrada. E cada uma dessas daqui são somadas. Essa aqui é feito essas somas, né? Aqui é feito essas somas. Depois da soma é feito, existe uma função de ativação. Essa função de ativação que vai definir qual o tipo de saída. Nós utilizamos a tangente hiperbólica, que ela faz essa curva aqui. Ela vai do menos 1, os valores dela, até o 1. Isso aqui é só um resumo, né, de como que funciona o Perceptron. Logo mais a gente já vai entrar mais detalhadamente para vocês entenderem como que funciona melhor. Foi inventado em 1958 por Frank Rosenblatt, nem sei se é assim que pronuncia. Ela consistia de vários LDRs, né? LDR é um resistor que ele muda a sua resistência conforme a incidência de luz. Então eles usaram os LDRs para identificar padrão. Por exemplo, eles colocavam um quadrado, né? Eles colocavam um quadrado e aí existia diversos LDRs, né? Diversos LDRs. Esses LDRs eles eram interconectados com potenciômetros. Esses potenciômetros eram somados, né? Tinha um sistema de soma aqui, como se fosse um mixer, aqui, e tinha uma saída para verificar qual foi o objeto que ele identificou. Então colocava objetos simples, como círculos, como quadrados, e dependendo de como a luz incidia sobre esses objetos, né, eles refletiam a luz, esses LDR captavam, os potenciômetros aqui que funcionavam como os pesos, né, das entradas, tinha um motor que controlava esses potenciômetros, e que depois logo mais era somado e fazia uma saída para verificar qual era o tipo de desenho que tinha sido feito. Desenho poderia ser letra também, que ele conseguia identificar. Então essa foi a base da rede neural. O Perceptron foi o primeiro a ser criado e eles conseguiram desenvolver dessa forma, de forma analógica. Esse daqui é o desenho do original. Olha a quantidade de fio que tinha, era tudo feito de forma analógica, só por curiosidade mesmo, porque é muito interessante isso. Agora vamos para o próximo tópico. Aqui está o desenho de uma rede neural, que é o Perceptron mesmo, e a comparação com o neurônio humano.
Aqui está descrito qual a representação dentro de um neurônio, que entre os sinais, que podem ser neurônios ou apenas um sinal vindo de algum outro órgão, como o olho, por exemplo. O neurônio perceptron ele funciona de forma bastante simples, igual eu já tinha exemplificado. Essas daqui são as entradas, esses daqui são os pesos, aqui tem uma soma. A BIAS ela controla o limiar da função de ativação. Depois da função net, essa daqui é chamada função net, tem uma outra função aqui que é a função de ativação, né? Essa função de ativação ela vai definir como que vai ser essa saída, se ela vai ser uma saída digital de 0 ou 1, ou se ela vai ser uma saída de -1 até 1. No caso, nós utilizamos essa segunda aqui, que é a tangente hiperbólica. O Perceptron no Python ele trabalha um pouco diferente do Perceptron dentro do MetaTrader, né? Embora algumas coisas são bastante parecidas, como a função de entrada, que é a net, e a função de ativação, ambos possuem. Mas no Python, a saída ela é realimentada, que é o tal do backpropagation. Backpropagation ele retorna para controlar os valores dos pesos. Quando é encontrado o valor ideal, então esses pesos aqui são armazenados. Então vamos supor que ele encontrou aqui o valor do peso de 0,5, aqui esse outro peso 0,1, aqui pode ser 0, 0,0, e aqui ele encontrou um valor de 0,8 negativo, por exemplo. Então, esses pesos aqui, junto com essas entradas aqui, são somados, igual a gente já explicou. Esses pesos aqui com essas entradas são multiplicadas e depois são somadas com as outras entradas, que é essa função aqui net. Ela vai para a função de ativação, e depois retorna até encontrar o valor que era previsto. Toda vez que é feita uma passagem completa por todos os pesos, isso é chamado de epoch. Então, cada passagem dessa, ele vai calculando novamente os pesos e armazena ele até encontrar o valor que queria na saída. Se a gente usar aqui no Python, esses resultados aqui ficam armazenados na memória. Então tem um problema. No MetaTrader, você teria que armazenar isso num texto ou num banco de dados e enviar junto com um robô para o usuário, para a pessoa que fosse utilizar esse robô. Então fica muito complicado para trabalhar dessa forma. E no MetaTrader então funciona um pouco diferente. Esses pesos aqui, eles são armazenados em inputs. Por quê? Se você utilizar o input para armazenar esses pesos, você consegue transportar ele para qualquer lugar. Você pode enviar ele para a internet e o treinamento já vai estar pronto. Você pode distribuir o setup para qualquer pessoa que ao utilizar já vai ficar pronto, já vai ficar salvo, né? Sendo muito mais fácil trabalhar dessa forma. A desvantagem de utilizar isso é que você fica limitado, né, a quantidade de inputs que você pode pôr. Mas no caso para o mercado financeiro a gente acaba não utilizando muitos inputs mesmo, até por questão de otimização e também por questão de overfit, né? Quanto maior a quantidade de inputs, mais chances tem de ter um overfit. Então essa daqui é o desenho de como que funciona o Perceptron no MetaTrader. Observa que ele não tem o backpropagation, que não é necessário. A gente vai utilizar o backpropagation como uma otimização. Então a gente vai colocar o robô para fazer uma otimização e assim ele vai trabalhar como se fosse o backpropagation. Aí a gente analisa
o melhor peso baseado nos melhores resultados da otimização. Aqui vocês podem ver a animação do funcionamento de um neurônio, como a alteração dos pesos interfere na função NET e o resultado final dessas alterações no comportamento da função de ativação. Agora vou ampliar um pouco aqui a função de ativação para vocês verem melhor como funciona esse comportamento. Observa que no mais 1 é uma compra. Agora ele já saiu de lá, está passando para o neutro, 0 ainda é neutro, está chegando no menos 1, que é uma venda. O Perceptron é um classificador linear, ou seja, ele consegue classificar os dados em algumas partes, né? Utilizando um neurônio, a gente consegue classificar dessa seguinte forma. No caso do EVA, a gente utiliza 2 neurônios na camada oculta. Depois no próximo slide já vai ser apresentado isso daí. Com um neurônio, a gente consegue ter uma curva assim, se a gente usar a tangente hiperbólica. Se a gente utilizar 2 neurônios na camada oculta, a gente já consegue fazer essa curva, entendeu? Então a gente consegue classificar com mais precisão determinadas quantidades de dados, né? Olha, com um neurônio é isso que a gente consegue classificar, com 2 neurônios é isso que a gente consegue classificar, porque aqui são 2 neurônios, ó. O primeiro e o segundo. A gente trabalha invertido no segundo e a gente consegue ter uma função de ativação muito mais complexa. Então, dependendo da quantidade de neurônios que você trabalha, você vai conseguir fazer esse tipo de classificação. Quanto mais neurônios se utiliza, mais perfeição se consegue. Por outro lado, mais overfit, no caso do mercado financeiro. Claro que para um reconhecimento de face, um reconhecimento de animais, um reconhecimento de movimentos, no caso de carro autônomo, já são necessários mesmo muitos neurônios, né? Mas no nosso caso aqui não é necessário tantos neurônios assim para se obter um resultado satisfatório. Essa aqui é como o EVA funciona. Está aqui os 3 neurônios, né? E as camadas, camada de entrada, camada oculta, que utiliza 2 neurônios na camada oculta e utiliza um neurônio na camada de saída. E na entrada nós temos 10 entradas, utilizamos 10 entradas. O que o Perceptron consegue classificar, né? Porque não tem nada para classificar. Então, como que a gente utiliza o Perceptron para ele conseguir identificar a entrada? O que ele vai olhar no gráfico e vai entender. O Perceptron, a gente utiliza ele para identificar um padrão. Deixa eu exemplificar aqui no próprio gráfico para vocês entenderem como que é esse padrão. Antes, deixa eu só acabar de terminar aqui, de mostrar para vocês. Então, aqui nós temos as entradas, 10 entradas, né? Nós temos essas entradas são interligadas nos neurônios da camada oculta e a camada oculta envia para a camada de saída. Eu vou mostrar para vocês e a camada de saída aqui, ó, já é onde vai identificar compra ou venda, né? Vai identificar uma compra, uma venda. Positivo é uma compra, negativo é uma venda. Então, basicamente é isso daqui. Aqui estão os pesos, né? Aqui são os pesos. Eu vou mostrar para vocês e fazer uma comparação de onde que fica cada etapa disso daqui dentro dos inputs do EVA. Então, nós temos a entrada dos dados cru de um indicador qualquer. Então, vamos supor que temos aqui um indicador aqui, o RSI. O indicador do RSI. O dados dele vem cru, ele entra aqui, e aí aqui dentro é normalizado. Depois de normalizado, por que normalizar? Para ele ficar no intervalo de -1
até 1 positivo, para ele conseguir ficar nesse intervalo aqui. Então, por isso que ele é normalizado. O RSI ele varia de 0 até 100. Então, ele é necessário ser normalizado. Ele vai de 0 até 100, ultrapassando completamente o que o neurônio consegue trabalhar na entrada, né, que é só de -1 até 1, no caso da função de ativação de tangente hiperbólica. E aí, depois que ele é normalizado, aí tem os pesos, ele é multiplicado pelos pesos, depois que aqui vai ter o neurônio mesmo, que vai ter a função NET e a função de ativação. Aí sim, é jogado para o outro neurônio, que tem a mesma coisa, a função NET e a função de ativação, e que vai gerar a saída final. Vamos ver agora como que funciona isso, como que o neurônio trabalha, como que ele consegue encontrar um padrão, como que ele vai entrar na operação, o porquê que ele consegue entrar em determinados lugares. Vamos voltar aqui um pouquinho para explicar um pouco mais sobre a identificação de padrão. Tem algumas coisas que não ficou muito claro, eu acho que algumas pessoas ainda não conseguiram entender. Então vamos exemplificar. Como que a rede neural ela cria um padrão? Como ela consegue entender que ocorreu esse padrão aqui? Isso daqui são os pesos. Então vamos supor que tenhamos três candles. Ó. 3 candles. 1, 2, 3. Vamos trabalhar somente com o fechamento. Então, pegou esse fechamento e esse fechamento. Então, ela identificou esse padrão aqui. Vamos trazer ele para cá para ficar mais fácil. Então, nós temos esse padrão aqui com 3 candles. Vamos supor que depois de normalizado, esse daqui seja o valor 1, esse daqui seja o valor 1 também, e esse daqui seja o valor 0. Então, os pesos, como que ele seria definido? Nós temos 3 candles, então vamos pegar o candle 1, o candle 2 e o candle 3. E aqui são 3 pesos. Peso 1, peso 2 e peso 3. Então, para conseguir fazer esse formato aqui, mesmo que o peso fosse 1, quando o candle formasse esse padrão aqui, ele entenderia que o padrão foi satisfeito, né? Que o padrão ocorreu. Por quê? Porque esse valor vale 1, esse daqui vale 1 e esse daqui também vale 1 nos pesos. E como aqui teve um valor, vamos supor que aqui fosse 100 mil, então no 1 aqui fosse 100k, um exemplo, né? Estamos tratando do índice, vamos supor que aqui fosse 100 mil, ali fosse 110 mil, e o outro foi 90 mil. Como todos os pesos são 1, e aqui é 100, aqui é 110 e aqui é 90, então ocorreu esse padrão, correto? Esse padrão aqui, ele ocorreu. Porque todos os pesos são iguais. Se você multiplicar 100 por 1, 110 por 1, 90 por 1, eles vão permanecer o mesmo valor. Agora vamos pegar outro padrão para vocês entenderem melhor como que funciona essa busca de padrão. Vamos começar daqui. Nós estamos analisando 3 candles. Então só o fechamento. Esse fechamento, esse fechamento e esse fechamento. Nesse caso aqui, ele está assim só, ele não vai para baixo. Então ele não satisfaz esse padrão. Por quê? Porque todos esses valores aqui são 1. Então aqui valor é 1, aqui valor é 1 e esse último aqui é 1. Logo, eles formam padrões diferentes do padrão anterior,
que era 2 candles subindo e um descendo. Os padrões são diferentes. Agora, olha que interessante aqui, né? Nesse mesmo formato aqui, suponhamos agora que esses pesos, para esse padrão aqui, fosse diferente. Vamos supor que o peso, vamos colocar peso 1, peso 2, peso 3. Vamos supor agora que o peso 1, fosse 1, o peso 2 fosse 0 e o peso 3 fosse menos 1. Olha que interessante. Como o peso aqui é 1, então isso daqui, esse valor do fechamento aqui se mantém. Aqui é 0, então ele vai mais ou menos para metade, esse valor vai mais ou menos para metade. E aqui é 1, aqui é menos 1, então ele vai vir para baixo desse daqui. Então, se estivermos utilizando esses pesos, mesmo os candles subindo, ele formou o mesmo padrão que esse daqui. Mesmo os preços estando subindo, como os pesos são diferentes, eles multiplicando por esses valores, eles vão encontrar praticamente o mesmo valor. Eu não fiz o cálculo, tá? Isso daqui é só um exemplo, então, para vocês entenderem como é que funciona. Mas ó, ele teria esse mesmo padrão aqui, mesmo estando todos os candles subindo. Isso é muito interessante para conseguir entender como que a rede neural identifica, como que ela cria esse padrão, né? Porque os pesos são, na verdade, o que controla tudo isso daí, o peso junto com os valores da entrada, porque eles são multiplicados e depois são somados. Então é isso, aqui já deu para entender mais ou menos como que funciona essa identificação de padrão dos neurônios, para vocês terem uma ideia. E quando a gente coloca os indicadores, então esse padrão é feito aqui usando o indicador. Dependendo do indicador, terão padrões diferentes, né? No caso aqui, vamos supor que estejamos pegando os 3 candles aqui. Aqui forma uma linha reta, enquanto aqui forma uma pequena ponta, né? Então são diferentes. Se você estiver usando 2, ele vai somar esses 2 aqui para calcular e ver qual é o tipo de padrão que ele forma. Agora vamos identificar onde ficam as opções de cada uma dessas entradas, de cada uma desses pesos, como que controla, onde fica o peso, onde fica a camada oculta, onde fica a camada de saída, como que a gente vai fazer para controlar esses pesos aqui, esses pesos aqui, e esses pesos aqui, e essas entradas. Nós vamos identificar cada uma delas agora dentro do próprio EVA. Vamos lá. Bom, primeiro, ó, coletar dados da entrada. Nós temos duas entradas, né? Mas as duas entradas elas entram aqui no mesmo lado, só que como são dois neurônios, né? Eles são divididos assim. Então, um indicador de 1 e aqui o indicador 2. Então, eles são divididos dessa forma no EVA. Então, os pesos do indicador 1 vai para essas entradas e o peso do indicador 2 vai para essas entradas. Mas eles são misturados nos neurônios da camada oculta, tá? Novamente são misturados para o neurônio da camada de saída. Então, vamos ver lá como que funciona isso. Então, indicador 1 aqui, indicador 2 aqui. Aonde que você pega
colhe os dados, onde você escolhe as entradas do indicador 1, ó, aqui, ó, coletar dados da entrada 1, corresponde a esse indicador aqui. E os dados da entrada 2 corresponde a essa entrada aqui. Então é feito dessa forma. Então isso daqui é bem simples, né? Deu para entender. Agora vamos para o próximo. Usar filtro de entrada. Isso daqui eu não vou falar como que funciona, porque é um segredo meu, né? Mas é um filtro que eu aplico nessas entradas aqui. Foi uma forma que eu descobri que faz o robô ter um melhor desempenho. Daqui é o tempo gráfico do filtro. Estender sinal serve para quê? Se você não quer que o neutro interfira nas operações, aí você usa esse estender sinal. Inverter a operação é muito simples. Vamos supor que aqui na saída era uma compra. Se você colocar para inverter, ele vai transformar em uma venda. Isso daqui é útil para fazer alguns testes, né? Agora, sair no neurônio 3. O que é sair no neurônio 3? O EVA ele tem duas opções de saída quando se trata da rede neural. O neurônio 3 é esse neurônio aqui. Esse é o 3, esse daqui é o 2. E esse daqui é o 1. Então, o neurônio 3 é o neurônio de saída mesmo. Então, você quer que ele que controla a saída da operação. Isso daqui é importante porque quando o neurônio controla a saída da operação, não interessa se você escolher sair pelo neurônio 3, não interessa se você colocar somente entrada aqui ou entrada e saída. Ele sempre vai usar o neurônio 3 para sair. Então ele pode sair no alvo, pode sair no stop, ou ele pode sair baseado nesse neurônio aqui. Distância mínima para a saída do neurônio 3. Isso daqui é bem legal. Suponhamos que tenha entrado nesse candle aqui. Vamos supor que tenha comprado aqui embaixo. Aqui foi feita uma compra. Essa opção aqui é essa distância daqui até aqui. É a distância da entrada, né? A distância da entrada até aonde você deseja que ele comece a atuação. É um threshold, né? Seria uma bias, né? Então, a partir dessa distância, então vamos supor que você escolheu a partir da entrada mais 500 pontos, o neurônio 3 vai estar ativo assim que o preço passar de 500 pontos após a entrada. Antes disso, ele não sai. Ou ele vai para o alvo ou ele vai para o stop. Reverter somente no prejuízo. Isso daqui é interessante se o preço se estiver ganhando, né? Se você comprou aqui, novamente, vamos supor que você tenha comprado aqui, o mercado subiu e depois ele desceu. Aí o mercado desceu. Então você está tendo prejuízo. E como ele deu, por exemplo, um sinal aqui de venda, vamos supor que ele deu um sinal de venda aqui. Nesse candle aqui, ele deu um sinal de venda. E como ele está em prejuízo, como aqui foi uma compra, né? E embaixo deu um sinal de venda, então ele vai entrar na venda se aqui tiver escolhido como sim. Entrar somente na reversão da operação é o seguinte: se a operação anterior foi uma compra, a próxima tem que ser obrigatoriamente uma venda. Se você habilitar isso daqui, ó, entrar somente na reversão da operação. Não interessa qual está sendo o sinal, ele só vai entrar se
tiver essa reversão aqui, se o sinal atual for diferente do sinal anterior. Quando você escolher habilita saída por tipo de operação, ele controla se o trade deve sair pelo neurônio 3, se a saída deve ser feita por aqui. Mas veja uma coisa bem interessante, é somente a saída, entendeu? Essa opção é diferente da opção anterior, sair no neurônio 3, no seguinte quesito, ele independe do sinal que está tendo a rede neural. Ele tem uma opção exclusiva para somente saída. Não importa se está dando sinal de compra ou de venda. Distância mínima para reversão. É a mesma coisa que a gente dá distância mínima para saída, né? Então você entrou aqui, suponhamos que você tenha efetuado uma compra aqui. Aí ele indicou uma venda nesse próximo candle aqui. Essa distância do sinal de venda até o sinal da entrada é essa distância mínima aqui para reversão. Então, se ele satisfazer essa distância aqui, vamos supor que seja 100 pontos. Se essa distância da entrada até o preço atual do candle for maior que 100 pontos, então ele está habilitado para fazer uma reversão. Agora aqui, compra abaixo e venda acima. Lembra que a gente falou da função de ativação? Aqui nessa saída, ela tem uma função de ativação. Né? No caso, a gente usa a tangente hiperbólica. Então, ela vai do menos 1 até o mais 1. Essa é a curva que é feita nessa saída aqui. Então, a gente pode diminuir essa curva. Observe que aqui vai do 1 até o menos 1. Então, a gente pode trabalhar somente em determinada parte dela, né? No caso aqui, vamos supor que a gente está trabalhando com 0,8 e aqui embaixo a gente está trabalhando com menos 0,5, um exemplo. Então, a gente consegue deixar uma faixa mais estreita de operação. Com isso, a gente precisa fazer menos otimização, menos treinamento. A gente ganha tempo, né? Utilizando isso daí. Por isso que eu deixo ela bastante curta, mas por outro lado também a gente perde essa pequena curva aqui que é onde tem uma certa estabilização, né? Vamos para o próximo. Agora, esses daqui são apenas os indicadores, né? Esses daqui são só as opções de cada indicador, se você quiser otimizar cada um deles, né? Esses pesos aqui são esses pesos aqui. Peso 1, peso 2, aí, peso 3, peso 4, e assim vai indo. São esses pesos aqui depois do sinal já normalizado. O resto não tem segredo, porque, como disse, esses daqui, pesos daqui da entrada 1, são esse indicador que você escolheu aqui, da entrada 1. Então, daqui no caso, o MACD, um exemplo, né? Então, esses pesos aqui da entrada 1, você vai estar controlando os pesos da entrada do MACD. Já esse peso aqui, peso 2, você vai estar controlando a entrada disso daqui. Que nós dividimos, que eu já tinha mostrado para vocês, indicador 1 e indicador 2. Faltou mostrar o controle desses pesos aqui, que são esses daqui, né? Aonde que a gente ajusta esses pesos aqui?
Aqui, ó, peso da entrada do N3. Ó. Esse daqui é o N3, neurônio 3. Então, esses pesos aqui são esses. Ó. Esse é esse. E esse daqui é esse daqui. É isso aí, pessoal. Assim finaliza mais essa aula sobre a rede neural, como que ela funciona dentro do EVA. Logo a gente vai estar já vendo o vídeo na prática, como que faz esse treinamento dentro do EVA. É o próximo vídeo. Até lá!